Boa noite, consumidor. Bem-vindo ao programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Um programa que chega até si graças a todos os que durante estes últimos 23 anos têm apoiado direta ou indiretamente e acreditam na causa da defesa dos legítimos direitos dos consumidores cabo-verdianos. Você que nos assiste também pode ser parte ativa desta luta. Basta associar-se à ADECO, porque consumidores somos todos nós. Continue na nossa companhia e seja um consumidor informado. No programa de hoje temos os seguintes temas: direito de resposta ao Hospital Batista de Souza e à Aeris sobre o caso de reclamação da utente Mónica Graça referente à não disponibilização do livro de reclamações oficial. 23 anos da Lei de Defesa do Consumidor. Em informação jurídica, informe-se sobre a Lei de Proteção de Dados Pessoais. Aviso sobre a nova direção do Ecoponto de Depósito e Recolha de Frascos de Vidros e Plástico do projeto Comunidade Amarela. O outro lado da moeda dos serviços de atendimento de saúde em bancos de urgência. Na sequência do caso de reclamação da utente Mónica Graça referente à não disponibilização do livro de reclamações oficial no Hospital Batista de Souza, a ADEC contactou a entidade reguladora independente da saúde, Aeris, e a direção do Hospital Batista de Souza, pelo que obtivemos as seguintes respostas. Segundo a técnica de regulação de saúde, Sónia dos Santos, a Aeris teve conhecimento do caso no dia 18 de janeiro via telefone, quando a utente Mónica Graça contactou a reguladora. Quanto à ausência do livro de reclamação, a Aeris informou-nos que numa inspeção realizada em agosto de 2021, na Ilha de São Vicente, inteirou-se que o Hospital Batista de Souza e outros operadores da área de prestação de saúde reportaram que os Correios de Cabo Verde estavam sem livro de reclamação para venda. E a orientação deixada junto dos operadores foi que, mesmo não tendo o livro na ilha, deveriam receber as reclamações por outras vias de comunicação, disponibilizadas por efeito, conforme consagra a Carta de Direitos e Deveres dos Utentes. Em relação à queixa da utente Mónica, a Aeris indicou ter solicitado informações ao Hospital Batista de Souza sobre a resposta dada e as medidas implementadas referentes à reclamação, e que, tendo reunidas as evidências, fará a análise da queixa e avaliará se a resposta adequa ou não. A ADECO também contactou a diretora do Hospital Batista de Souza, doutora Ana Brito, quem explicou que a utilização do livro de ponto para recepção de reclamação foi uma alternativa que o hospital encontrou por ter procurado mais de uma vez e não haver livro de reclamação para venda nos Correios de São Vicente, indicando que seria muito pior se não tivesse o livro de ponto e os utentes fossem privados do direito a reclamar. Questionada sobre o fato da utente afirmar que existem reclamações com cerca de um ano de antiguidade, a diretora do hospital indicou que já ficou sem livro de reclamações e que, nesse caso, recorre ao livro do ponto, mas que o mesmo é utilizado quando é necessário e não de forma contínua. Quanto aos motivos que levaram à reclamação por parte da utente, Ana Brito indicou que os mesmos seriam apurados para proceder com uma resposta à utente Mónica Graça. Em 1998, quando foi promulgada a Lei de Defesa do Consumidor, ela era totalmente adequada à época. O tempo passou e o contexto das relações de consumo mudaram. E é sobre a necessidade da adequação da lei à realidade atual que nos comenta o bastonário da Ordem dos Advogados e sócio da ADECO, Hernani Soares. Cabo Verde tem uma lei de consumidor que já tem 23 anos, pelo que deverá rever essa lei de defesa do consumidor para, primeiro, atualizá-lo e, em segundo lugar, para também alargar a lista de bens e serviços essenciais. É certo que já existe uma promessa do governo de Cabo Verde, que já defendeu a necessidade da revisão da lei do consumidor, que é de 1998, portanto, data anterior ao surgimento de muitos dos produtos e serviços que estão hoje no mercado cabo-verdiano. Essa revisão irá permitir uma adequação da lei à realidade cabo-verdiana atual
e deverá aumentar as garantias e definir sanções a serem aplicadas em caso de violação da lei do consumidor. Por exemplo, as Nações Unidas já classificam hoje em dia a internet, ou seja, o acesso à internet, como um direito humano fundamental, assim como o acesso à água e à eletricidade já o são. Lá fora, mais concretamente na Europa, já assistimos recentemente ao aumento do período de garantia dos produtos, que era de 2 anos, passou para 3 anos, dando assim ao consumidor um maior conforto e garantia para estar protegido nos seus direitos e qualidade dos produtos e contra também defeitos de produção. Portanto, a nossa lei também precisa dar esse maior conforto aos cidadãos e consumidores em Cabo Verde, aumentando o período de garantia para termos maior proteção. Também é necessário o reforço de medidas de proteção que visam a proteção do consumidor relativamente aos dados pessoais e meios que combatam a cibercriminalidade. Já sabemos que hoje em dia as grandes empresas de comércio digital tratam os dados pessoais e acabam desenhando o perfil dos consumidores, portanto é necessário também uma certa proteção a nível de proteção de dados. Portanto, a 31 de dezembro de 2021 celebrou-se os 23 anos da Lei de Defesa do Consumidor, um marco histórico que devemos celebrar, pois temos imensos ganhos obtidos pelo esforço abnegado da ADECO, que hoje tem assento em muitos dos conselhos consultivos das agências de regulação e tem o respeito dos cabo-verdianos. A 28 de janeiro celebramos o Dia Internacional da Proteção de Dados e o tema da informação jurídica de hoje é a Lei da Proteção de Dados. Informe-se com o jurista Éder Brito e proteja os seus dados. A Lei de Proteção de Dados foi efetivada em 2001. Já temos uma lei de 2001 que é o regime de proteção de dados. A lei de 2013 veio alterar ligeiramente essa lei de 2001. Indo um pouco para a definição de dados pessoais. Dados pessoais. A União Europeia tem uma definição muito interessante e sintética. Considera dados pessoais todos aqueles dados que transmitem informações que possibilitam a pessoalização e a identificação de alguém, normalmente alguém em vida. Ou seja, é toda aquela informação passível de identificação de um cidadão residente num país, residente num local. Esses dados podem ser desde o número de telefone, ao número de BI, ao número do CNI, até aos dados de saúde, à ficha médica do utente. Todos esses dados são passíveis de identificação do cidadão. E assim nós dizemos que são dados pessoais, porque permitem essa identificação. E por isso são tão importantes. Porque imagine-se que se consegue, através do número do CNI, ter acesso a várias informações muito pessoais, como por exemplo o registro civil, a certidão de nascimento, e portanto esses dados devem ser devidamente protegidos. Mas também nós consideramos dados pessoais como a imagem do cidadão. Nós temos um cidadão que diariamente pode ser posto em situações de vídeo, de filmagens, de fotos que são feitos, embora num ambiente público, mas estão a retratar um dado pessoal, que é a imagem do cidadão. E esses dados devem ser devidamente protegidos, mediante a existência e aplicação da lei de proteção de dados. Confere-se que quem legisla ou é o Governo em termos de decreto-lei, e nesse caso, como é uma lei, é a Assembleia Nacional. Agora, o órgão específico para fazer essa monitorização
é a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que tem toda a responsabilidade e a tecnicidade para avaliar se determinados dados podem ser tratados por outras entidades ou não. Ou seja, a Comissão Nacional da Proteção de Dados tem ampla competência para, dentro da matéria de proteção de dados, efetivar esse tratamento. A Lei da Proteção de Dados confere uma ampla defesa do direito aos dados pessoais. Podemos dizer que sempre existiu a noção de proteção de dados pessoais e a urgência dessa proteção. Nós temos, por exemplo, no nosso Código Civil, na nossa Constituição, artigos relativamente à proteção da imagem do cidadão. Nós temos essas normas, como, por exemplo, mesmo o Código Civil já tem o que é que se chama de reserva da vida privada, reserva de privacidade, situação em que alguém tem informações pessoais sobre outrem, mas não tem o direito de veicular publicamente essas informações. Mas o que é que veio fazer? A Lei de Proteção de Dados veio conferir essa defesa ampla. Uma defesa em que o cidadão, para ter determinados dados publicados, ele tem que dar o seu consentimento. E veio trazer algo muito interessante, que é o tratamento dos dados sensíveis. O tratamento dos dados sensíveis, que são aqueles dados referentes à vida sexual, referentes à opção religiosa, referentes à vida privada do cidadão. Todos esses dados são considerados dados sensíveis e, para serem tratados por qualquer outra entidade, tem de ter uma prévia notificação à Comissão Nacional de Proteção de Dados para que esta comissão autorize o tratamento desses dados. Nós temos um exemplo que é a Cidade Segura, aqui agora, primeiro na cidade da Praia e agora na cidade de Mindelo, em São Vicente, em que nós temos câmaras que captam diariamente e constantemente imagens de pessoas que são cidadãos, ou seja, está a captar os seus dados, mas para se ter um acesso a esses dados, tem de ter um prévio parecer à Comissão Nacional de Proteção de Dados. O microprograma Informação Jurídica é financiado pelo Ministério da Justiça e Trabalho. A ADECO avisa aos consumidores e pequenos produtores que, com o fim do projeto Comunidade Amarela, foram retirados os ecopontos para depósito e recolha de frascos de plástico e vidros usados anteriormente instalados na Ilha de São Vicente, no supermercado Meu Super Monte Sossego, supermercado Voo Fondinês e Café Verde, mercado municipal. Informamos que, a partir de agora, o ecoponto encontra-se instalado na sede da ADECO em Monte Sossego. Se você, consumidor, tem frascos de vidro ou plástico usados em casa, ou é um produtor e precisa de frascos para embalar os seus produtos caseiros, já sabe que pode deixar ou recolher na sede da ADECO. A associação aproveita para agradecer o apoio desses parceiros e à comunidade pela aderência. Apreciou o conteúdo do programa de hoje? Saiba que você também pode contribuir e fazer com que outros consumidores como você estejam cada vez mais informados dos seus direitos e deveres. Basta associar-se à ADECO e pagar uma cota de apenas 100 escudo mensal. A ADECO, como sempre, está disponível aos sócios e consumidores em geral através dos contatos em rodapé. Siga as atividades e programas da ADECO em Facebook, Twitter, YouTube. Leia a nossa coluna no jornal impresso Terra Nova ou escuta-nos nas 12 rádios parceiras. Defesa do Consumidor volta na próxima quinta-feira. Até lá, consumidor, cuide de si e dos outros. Fascine-se.